Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cheetos e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai dar uma viajada legal aí em algum assunto, né, que a galera gosta bastante de conversar, que é sobre novas classes no Warspire Online, né? Eu sei que já foi lançada aí recentemente aí a classe Invocador e a classe Ceifador, né? Então a gente vai ficar um bom tempo aí sem receber novas classes, tá? Mas é bom a gente sempre conversar, trocar uma ideia, dar umas risadas também e ver no mais o que poderia vir pro game, né? Mais pra frente aí, com certeza não vai ficar só nessas classes, tá? Lembrando que o Warspire aí tem anos aí de chão, né? Então a gente sabe que não vai ficar só nisso. Mas hoje a gente vai conversar aí um pouco sobre classes que poderiam vir para o game, né? Eu listei algumas aqui que poderiam ser bem legais e alguns pontos interessantes que a gente podia conversar também, ok? Então fique no vídeo até o final. Não esquece de deixar seu like, convide seu amigo para assistir o vídeo e compartilhe com todos eles, ok? Vamos para o vídeo. Bem, galera, como primeira classe que poderia vir para o game, a gente vai conversar aí sobre uma classe bem intrigante aí que a galera gosta sempre de conversar, que é a classe Bardo, né, pessoal? Eu acho que todo mundo aí conhece a classe Bardo, é uma classe bem interessante aí, principalmente nos RPGs aí que a galera joga da vida, né, RPG de mesa e tudo mais. A classe Bardo, o que seria? Ela seria uma classe que é onde o seu personagem usaria tipo um instrumento, tá? Ele usaria tipo um instrumento e tudo mais, e ia conjurar ali umas magias como suporte para o grupo e tudo mais. É uma classe interessante que talvez, assim, futuramente devia vir para o WS. É uma classe que a galera conversa bastante, tá? Eu comecei justo por ela, por ser uma classe bem conhecida e por bastante gente, não só pela galera que joga o Warspire Online, né? O que a gente pode falar sobre essa classe? Ela seria uma classe tipo suporte, tá? Para jogar com as armas delas, eu acredito assim que seria entre martelo, cajado e tudo mais, por ser um personagem mágico, suporte, né? Então, como assim nos RPGs ele conjura magias e tudo mais através da sua música, para deixar assim a sua equipe, né, sua PT mais forte, né, buffar e tudo mais. Seria mais um char bem suporte mesmo, tá? Seria a nível de preste ali, né? Então, tipo assim, seria bem interessante uma classe dessa vir para o game futuramente, né? E acredito também que não precisaria, assim, lançar outras armas e tudo mais, por mais que ele usasse instrumentos, porque a gente tem aí os martelos mágicos, também temos também os cajados, né? Que poderia ser uma arma bem interessante para ele aí, né? E eu acredito que se lançasse uma classe assim, ela seria para os elfos, tá, galera? Possivelmente, seria um escolhido, tá bom? Vamos conversar também sobre uma outra classe aí interessante que a galera também já conversou bastante, né, ao longo dos anos, que seria a classe Orc, né? O que seria uma classe Orc? A classe Orc seria como se fossem ogros e tudo mais, né? Eu acredito que essa classe com certeza viria para os clãs da montanha, tá? Se ela viesse um dia e tudo mais, por se tratar de um personagem bem parrudão, né? Ele é um tipo bárbaro, só que do estilo ogro, entendeu? Então eu acredito que também as armas dele seria tipo clavas, seria escudos e tudo mais. Poderia usar também espadas de duas mãos e tudo mais. Mas seria uma classe assim, bem do estilo tanque, tá? Do estilo bem tanque, mas também que daria um damage legal ali. Na maioria dos RPGs assim que a galera conhece, o Orc, ele geralmente é mais conhecido como aquela classe bem assim bruta, né? Uma classe bem bruta mesmo, que além de suportar bastante dano, ele pode também dar um daninho legal aí, mas eu acredito mesmo que seria uma classe bem tanque, tá? Seria uma classe mais pra tancar mesmo, entendeu? Também acho que essa classe não precisaria se adaptar, né? A novas armas e tudo mais, né? Acredito que ali uma clava de uma mão, né? As armas de uma mão, escudos, espadas de uma mão, lança talvez seria uma coisa bem interessante, mas seria assim armas bem comuns que já temos aí no game, tá? Vamos conversar agora sobre uma classe muito interessante que eu acho que talvez deveria vir
para o game, né? Só que assim, galera, para ver essa classe teria que também mudar as armas do game, né? Eu também vou trazer um vídeo aí mais pra frente sobre possíveis armas novas que poderiam vir para o game também, tá? É um assunto bem interessante, deixaria o game, faria o game deixar de ser bem monótono, né? Porque como todo mundo sabe, o game tá bem paradão, tá? A gente não tem muita coisa nova, tirando a Almahad há anos, tá? O Almahad deu aí uma levantada legal na galera, né? Mas ainda, como a gente pode ver, ó, a gente tem muita coisa pra vir ainda em Almahad, pessoal. Muita coisa mesmo. Tá vendo esses mapas aqui todos fechados e tudo mais? Aqui vai vir muita coisa ainda. Todo mundo sabe que ainda vai vir mais guildas não jogáveis, vai vir mais mecânicas e tudo mais. Mas assim, tá faltando muita coisa ainda pra vir pro game, tá? Um desses assuntos que seria interessante vir pro game seriam armas novas, né? Eu vou gravar um vídeo mais pra frente sobre armas, né? Que poderiam vir para o WS. Mas enfim, voltando para a classe nova que poderia vir para o game, eu coloco aí nessa lista também a classe lutador, né? Cara, o que seria tipo um lutador? O lutador ele seria tipo uma classe que usasse monoplas, tá? Aí sim a gente poderia adaptar uma nova arma para ele, que seriam monoplas e tudo mais. Quem joga muito RPG, MMORPG, sabe que tem classes por aí que usam luvas como armas, né? Que seria aquelas luvas do tipo Kratos, tá ligado? Quando derrota o Hércules lá e tudo mais. Seria bem interessante mesmo vir essa classe, porém a gente teria que adaptar uma arma a ele, né? A Grind teria que adaptar uma arma a ele, porque seria complicado você usar uma classe de lutador que usa monoplas, mas usar, por exemplo, espadas, tá ligado? Ou adagas. Então seria meio assim estranho, né? Seria mais legal mesmo se lançassem aí armas de monoplas também, que seriam bem interessantes pro game, tá? Eu acredito que essa classe lutador também viria para os clãs da montanha ou para os primogênitos, tá? Seriam bem, assim, bem complicado de adaptar aos proscritos, né? Até porque o lutador é uma classe mais humana e tudo mais, e também talvez ali bem por baixo os escolhidos, tá? Cara, uma classe bem interessante mesmo que poderia vir para o game, né? Eu sei que muita gente vai falar, Cheetos, mas a gente já tem um encantador, que seria a classe elementalista, né? Cara, como que seria essa classe elementalista? Eu já joguei alguns RPGs também que tinham a classe elementalista. E como que funciona, né? Basicamente o nome da classe já diz o que ela seria. Seria uma classe que mexeria com elementos, né? Teria ali o seu damage assim de elementos e tudo mais, né? Teria suas skills de elementos. Vamos supor, teria skills de fogo, skills de gelo, de água, de terra, de ar e tudo mais. Seria uma coisa bem interessante mesmo, tá? Na maioria dos RPG que eu joguei, os elementalistas eles usariam pets, né? Pra ajudar também, né, no combate. Porém, a gente já tem um encantador que usa pet. E querendo ou não, o encantador a gente sabe que tem um damage aí, basicamente o melhor damage do jogo, né? Eu acho que complicado assim bater de frente com o encantador no momento, mas seria legal ter uma classe assim que mexesse com elementos e tudo mais, né? As suas armas principais ali eu acredito que seria do tipo cajado, né? Seria cajado ou martelos e tudo mais, do estilo invocador assim, tá? Cara, eu sei que muita gente acha que não tem necessidade e tudo mais, mas seria uma classezinha bem interessante aí, né, com um damage bem massivo nos elementos e tudo mais. E cara, a gente tá precisando de coisa nova, a Grind não tá colocando coisa nova, então seria uma coisa bem legal assim pra gente debater sobre, tá? Cara, falando de outra classe, a gente vê muito por aí nos RPGs a classe clérigo, né? Aí a gente se pergunta, mas Cheetos, a gente já tem o Preste, tá ligado? Mas cara, é da hora conversar sobre classes, já que estamos conversando sobre classes, vamos conversar sobre elas. O clérigo ele seria no mais igual, mas bem igual ao Preste, tá? Porém ele seria só suporte, não teria damage nenhum, tá bom? É uma galera que gosta mesmo de jogar só de suporte. Eu acredito que o clérigo ali seria legal jogar até de massa e escudo, tá? Massa mágica e escudo assim, seria bem interessante, tá? Eu sei que clérigo pode ser que não venha, porque a gente já tem o Priest, né? Mas é uma classe, assim, bem interessante. A gente sabe que tem aí vários RPGs e tudo mais, e ele é basicamente bem suporte mesmo, né? Mas, assim, não é impossível descartar essa hipótese também. Rapaziada, outra classe aí que poderia vir também, que eu acho que é bem interessante aí, que a galera, eu acho que até hoje ninguém nunca pensou nessa classe, seria a classe anão, tá?
Mas, cara, como que seria essa classe, mano? Será que ficaria pequenininho no jogo? Cara, a gente poderia colocar um anão, assim, como uma classe, assim, normal. Porém, a sua raça, no caso, seria anão, entendeu? Eu acho que ele usaria armas do tipo massa, duas massas, por exemplo, né? Teria mais ataques físicos e tudo mais. Mas ele também poderia jogar, teria como skills de armadilhas, né? A gente sabe que anões aí e tudo mais são conhecidos como mestres em engenharia, né? E tudo mais. Eles colocariam, vamos supor, armadilhas e tudo mais. Seria mais para dar ali um controle bem legal no game, né? Tipo, junto com a sua PT, principalmente PVP e tudo mais. Seria bem interessante, assim, então, uma classe anão, né? Da raça anão, não precisaria ser pequenininho no game, né? Igual todo mundo pensa. Mas seria bem interessante, né? A gente tem também uma classe bem interessante para falar, que seria a classe de gigantes, né? A gente tem os anões e também temos as classes de gigantes, né? Como que poderia ser essa classe de gigantes e tudo mais? A classe de gigantes poderia ser como se fosse uma raça também, tudo mais, né? Obviamente a gente colocaria ele como se fosse um clã da montanha e tudo mais, mas seria bem interessante pelo fato de ser uma classe bem bruta, né? Seria uma classe bem bruta, uma classe bem damage mesmo, uma classe que chegaria ali para resolver a porradaria toda, entendeu? Então seria interessante também ter uma classe de gigantes e tudo mais. Não, eu acho que não precisaria também se adaptar armas, né, nele, até porque poderia usar assim martelos de duas mãos, poderia usar espadas de duas mãos e tudo mais, e também poderia usar machados, né, machados de uma mão e machados de duas mãos, né. Eu acho que suas skills seriam bem interessantes pela questão de ser damage massivo, né, bruto e tudo mais. Seria aquele que você mais usasse skill do que ataques automáticos, né, digamos assim. Vamos supor, uma skill ali dava um dano violento nele por ele ser uma classe bem bruta e bem forte, né. E cara, pra encerrar o vídeo de hoje, né, pra encerrar nossa viagem de hoje aqui, né, sobre esse assunto de classes que poderiam vir, eu termino com vocês colocando uma classe chamada Classe Ninja, né. Eu acho que essa classe aí ninguém esperava que eu falasse, né, que seria uma classe voltada para os ninjas e tudo mais, obviamente, né, mas seria uma classe interessante, né, uma classe que usasse adagas, uma classe que tivesse ataques bem furtivos, né, a gente já tem um rogue aí hoje em dia, inclusive eu acho que a Igreja devia dar mais uma atençãozinha ali pra rogue e tudo mais, né, não só pra rogue, né, tem umas classes aí que tá bem abandonada pelo game, mas seria interessante a gente colocar uma classe do tipo ninja, né, seria interessante também se tivesse uma arma que se adaptasse ao ninja, tipo um shuriken, por exemplo, né, seria interessante assim, sabe, eu acho que cara, a Igrind peca muito nesses aspectos de colocar coisa nova no game, né? Eles vêm, colocam um mapa novo e foda-se, tá ligado? Tipo, acabou, não tem mais nada. Então assim, eu acho que uma classe ninja, né? Ainda mais hoje em dia que tá bem mais fácil de upar, uma classe ninja aí seria bem interessante, bem legal aí pro game, né? Seria bem, mas bem interessante mesmo, que ele usaria bastante da furtividade, usaria bastante de ataques rápidos e ataques também poderosos, né? Mas eu acredito assim... que seria também uma classe muito fácil de morrer, né? Já que se for descoberto, né? Pode acabar se complicando ali um pouco, né? Mas eu acho que uma classe ninja aí seria legal pra caramba também vir pro game, beleza? E bem, galera, vamos encerrar o vídeo de hoje, né? Eu sei que a gente já viajou bastante ainda aí conversando sobre essas possíveis classes aí futuramente que cheguem, né? Ainda faltou falar algumas coisas e tal, mas eu não quero deixar o vídeo muito grande, até para vocês também curtirem o vídeo e tudo mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. É um assunto bem legal, é um assunto que a galera gosta de conversar, dar risada ali e tudo mais. Mas, cara, eu quero saber de vocês que classe vocês queriam que viesse para o jogo que ainda não tem. Coloque aqui nos comentários, converse aí com seus amigos também, converse aí que eu vou estar respondendo aí todo mundo, beleza? Cara, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se vocês têm uma dica aí de vídeo pra me fazer, por favor, coloque aqui nos comentários. Possivelmente meu próximo vídeo seja falando de armas também que poderiam vir para o game, que daria uma cara nova assim pro Warspring Online, tá bom? E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo. É isso aí, um abraço do Cheats e até uma próxima.